Amados irmãos, nós temos diante de nós um texto bem conhecido e ele está dentro de um contexto bem interessante, porque todo este capítulo nos mostra que Jesus é a esperança para os desesperançados. Se você observar esse capítulo 8 de Lucas, ele nos mostra que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Nós vemos Jesus nesse capítulo acalmando o vento, acalmando uma tempestade, quando os discípulos estavam atormentados e quando parecia que não havia mais solução, Jesus aparece e manda cessar o vento e aquela tempestade então se acalma. Nós vemos nesse capítulo Jesus libertando um homem de uma legião de demônios, um homem que era a escória da sociedade, um homem que estava à margem da sociedade, pelos sepulcros, pelas catacumbas, andando de forma degradante, ferindo-se a si mesmo, e ninguém olhava, ninguém acolhia aquele homem, mas Jesus então liberta aquele homem. Quando parecia que não havia mais jeito, Jesus aparece e resolve aquela situação. Nesse mesmo capítulo, Jesus cura uma mulher de uma hemorragia. Ela já havia gastado tudo quanto tinha com os médicos, já fazia 12 anos que ela lutava com sua saúde e ela não conseguia a solução. E quando parecia que todas as esperanças haviam se esgotado, todos os recursos haviam acabado, então Jesus aparece e cura, e cessa, estanca a hemorragia daquela mulher. E agora nós nos deparamos, nesse mesmo capítulo, com um homem aflito. Sua única filha está à morte, está a ponto de morrer. E aquele homem vai em busca de Jesus. E para piorar a situação, enquanto ele estava falando com Jesus e trazendo Jesus, conduzindo Jesus à sua casa, a notícia chega: olha, não adianta mais, ela já morreu, as esperanças se acabaram. Mas Jesus estava presente, e ele estava para mostrar que acima de toda e qualquer circunstância, ele tem poder sobre a morte. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite: poder sobre a morte. E Jesus então aparece para livrar aquela menina, para resgatá-la da morte, para trazer a esperança de volta àquela família, naquela casa, aquele pai aflito, uma mãe aflita. Observe, meus irmãos, Jairo é aquele pai aflito. Ele vai a Jesus levando uma causa desesperadora. O texto nos diz que um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Observe, meus amados, nós queremos pensar nessa noite, tomando por base esse milagre, a ressurreição dessa menina. Nós queremos meditar sobre o maior milagre, um milagre maior do que a ressurreição de um morto. Nós sabemos que não costumamos ver mortos ressuscitando. Eu nunca vi uma pessoa que morreu fisicamente voltar à vida.
Eu nunca vi, mas eu creio em cada relato que a Escritura apresenta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No entanto, amados irmãos, eu já vi, continuo vendo e acredito, creio, espero que ainda continuarei vendo muitas vezes um milagre maior do que esse, que também é o milagre de uma ressurreição. E eu estou me referindo à ressurreição da alma, a ressurreição no que diz respeito à vida eterna. A Escritura nos diz que aquele que peca morre, aquele que peca está morto. O homem em seu estado natural, ele está morto em seus delitos e pecados. E se nós achamos que é algo muito espetacular, muito extraordinário, alguém trazer de volta à vida um morto, assim como os profetas fizeram no Antigo Testamento, assim como Jesus fez no Novo Testamento e também os apóstolos fizeram. Se nós entendemos que é algo extraordinário, eu lhes digo, meus amados, que mais extraordinário ainda é quando um morto espiritual volta à vida. Esse, meus amados, é o maior milagre que pode acontecer ao ser humano. Observe, amados irmãos, assim como Jairo estava desesperado, ele vai até Jesus, ele busca a Jesus, ele tinha uma causa urgente, sua filha estava morta, era filha única, a sua linhagem estava para terminar, porque era a única filha que ele tinha, uma menina de 12 anos, a idade de 12 anos, naquela época, era a idade em que a menina estava fazendo a transição para tornar-se já uma mulher. A partir dos 12 anos, pasmem os irmãos, se você não sabia disso, a partir dos 12 anos, a menina já era dada em casamento. Ela já podia, não quer dizer que todas casavam-se aos 12 anos, mas a partir dos 12 anos, ela já podia ser dada em casamento. A menina estava chegando a essa fase da sua vida, iniciando a vida, como a gente costuma dizer, na flor da idade. Mas ela está terrivelmente doente. Todos os recursos haviam chegado ao fim. Jairo não tinha mais o que fazer, então ele busca Jesus. Ele vai até Jesus. Observe, irmãos, ele está em grande sofrimento. Se tem uma coisa que a gente não gosta é de sofrer nessa vida. Mas observando, irmãos, tantos exemplos da palavra de Deus, nós podemos concluir que muitas vezes Deus está usando o sofrimento para nos aproximar dele. Muitas vezes Deus está usando o nosso sofrimento para nos despertar de algo que nós não estamos percebendo, para nos acordar, para nos trazer de volta para perto dele. Quantas pessoas que chegaram à fé, depois de passar por um terrível sofrimento, uma angústia muito grande, pessoas que quando estavam angustiadas e chegando, vendo que a vida estava chegando ao fim, que não havia mais saída, não havia mais solução, e foram conduzidas a Cristo, foram levadas a Cristo, mediante aquele sofrimento, mediante aquela situação desesperadora. E observe, irmãos, assim como Jairo foi levado a Cristo, ele continua levando muitos, Cristo continua levando muitos à salvação, mediante situações difíceis, porque somente Ele pode socorrer-nos em determinadas situações. Aí a gente diz assim: pastor, eu já fiz de tudo e não tem mais jeito, só Deus agora. Aí a vontade que dá de perguntar é dizer assim: e você está achando pouco? Ele não é suficiente? O nosso problema é que nós muitas vezes recorremos a tudo e a todos e deixamos Deus por último. E quando nós não encontramos mais saída, aí a gente diz: agora só Deus. Observe, irmãos, Deus é aquele que deveria ser primeiro procurado por nós, aquele que deveria ser o primeiro refúgio
Então Jairo passa por essa situação aqui. Quem sabe você que está me ouvindo, você que está aqui, ou você que está nos acompanhando pela nossa transmissão na internet, quem sabe você está vivendo uma situação parecida. Está passando por uma tribulação muito grande, um problema muito sério. Já fez de tudo, já buscou solução, já falou com alguém, já procurou a ajuda de um, de outro, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos políticos, dos poderosos, daqueles que você achava que poderiam lhe ajudar. E quem sabe você não procurou ainda aquele que realmente pode te ajudar. E eu não gostaria que nós estivéssemos interpretando toda essa mensagem aqui no sentido meramente humano e terreno, mas especialmente, meus irmãos, no sentido espiritual, naquilo que Deus pode fazer por nós. Muitas vezes, amados, nós podemos estar numa situação parecida com aquela situação de Jairo. Jairo tinha barreiras. Havia barreiras que poderiam impedir Jairo de procurar Jesus. Ele precisou vencer algumas barreiras. Uma delas, irmãos, nós podemos dizer aqui certamente que é a barreira da sua posição. O verso 41 nos diz que Jairo era o chefe da sinagoga. E o chefe da sinagoga era uma pessoa muito importante. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler a Escritura, a lei, os salmos, os profetas. Eles iriam ali receber o ensinamento, eles cantavam hinos de louvores a Deus, eles faziam suas orações. A sinagoga naquele tempo era um local muito importante, e o chefe da sinagoga era o responsável por aquele lugar, pela administração dos serviços religiosos. Ele supervisionava o culto, cuidava dos rolos das escrituras que estavam ali, administrava as ofertas, administrava os ofícios, tudo o que acontecia na sinagoga. Era um líder importante na comunidade, respeitado. Portanto, a posição religiosa de Jairo e também automaticamente a sua posição social tornava Jairo um homem importante. Isso era uma barreira, sabe por quê? Porque Jesus ele já enfrentava a oposição dos líderes religiosos. Nós vamos ler lá em Marcos, no capítulo 3, no verso 6, que escribas, fariseus, herodianos, os líderes religiosos de Israel, eles estavam entrando em acordo, estavam ali fazendo uma aliança para matarem Jesus. E já era um homem importante, um homem da sociedade. Ao procurar Jesus, ele estava entrando em rota de colisão com a liderança política e religiosa de Israel. Os líderes religiosos de Israel, eles viam Jesus como um inimigo, eles viam em Jesus uma ameaça. E Jairo precisou romper essas barreiras. Mas ainda mais, observe o que diz o verso 41, diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Ele suplicou, ele se humilhou diante de Jesus, ele se prostrou reconhecendo que estava diante de alguém maior do que ele. Reconhecendo que Jesus era o único que poderia socorrê-lo. Quando ele se prostra diante de Jesus, ele se prostra em sinal de submissão, de reconhecimento. Ele reconheceu o poder de Jesus, ele pediu a Jesus, ele rogou. O texto nos diz que ele suplicou. Observe, irmãos, nós somos muito orgulhosos e precisamos quebrar muitas barreiras na nossa vida. Nós falávamos pela manhã no rádio sobre alguns requisitos que Jesus apresenta. Não são os únicos, mas alguns que ele apresenta ali naquele evangelho de Mateus, para aqueles que quiserem entrar no reino de Deus. E o primeiro deles que Jesus apresenta é conversão. A primeira coisa que Jesus diz é:
se vocês quiserem herdar o reino de Deus, precisa de quê? Se converter. E logo em seguida Jesus continua dizendo: e se tornar igual a uma criança. Irmãos, que exemplo, que coisa magnífica. Como Jesus usava coisas simples para me ensinar coisas grandiosas. Você já parou para pensar a índole, o pensamento, o sentimento de uma criança? A criança, ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela não tem sentimentos orgulhosos. A criança não traz consigo a malícia, o desejo de ter, o desejo de ser, o desejo de ser reconhecido. A criança é pura, é simples, é claro, ela é pecadora. Não estou negando isso. Seu bebezinho, lindinho, bonitinho, é pecador. Ele já nasceu em pecado. Ele é pecador. E ele já demonstra traços da sua natureza desde quando nasce. Desde quando é bebezinho, que não sabe nem ainda mamar sozinho. Mas ele já apresenta traços da sua natureza. Porém, meus amados, a criança, ela traz esse sentimento de pureza, de inocência, de dependência. E quem sabe essa seja uma das melhores formas de nós analisarmos essa questão, a dependência que a criança tem dos seus pais. E nós devemos, irmãos, tomar isso como exemplo. Jairo se coloca aqui totalmente dependente de Jesus. Ele diz: Senhor, não tem outro jeito. Ele se prostra, ele se humilha, porque ele reconhece que não tem outra saída. Então ele clama a Jesus com perseverança, com fé. Observe lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 23. É a mesma história, o mesmo relato que Marcos aqui registrou. No verso 23 ele diz que Jairo insistentemente lhe suplicou, dizendo: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Observe, amados, que Jairo não apenas se humilhou diante de Jesus, rogando, clamando, suplicando, mas ele fez isso com perseverança, e ele fez isso com fé. E a gente fica pensando nas próprias palavras de Jesus, quando ele disse: será que o Filho do Homem vai encontrar fé quando ele vier? E aqui está uma grande questão, meus irmãos, até mesmo entre nós, os crentes, que uma das coisas que mais me chama a atenção, naquela passagem que nós apresentamos hoje pela manhã no rádio, é que ali, meus irmãos, Jesus não estava falando para os descrentes, não. Você lembra da passagem? Jesus estava falando para os discípulos. E é para os discípulos que ele diz: se vocês quiserem entrar no reino dos céus, primeira coisa, tem que se converter. Segunda coisa, que é consequência da primeira, tornar-se igual a uma criança. Foi o que Jairo fez, e é o que eu e você precisamos fazer. Como cristãos, meus irmãos, como verdadeiros cristãos que vivem de modo digno do Evangelho, nosso sentimento deve ser igual ao sentimento de uma criança. É claro que Jesus também ensina, nós devemos ser
experientes, cuidadosos, sagazes como as serpentes, mas ao mesmo tempo simples como as pombas. É ser experiente, é ser precavido, preparado, sagaz, não é no sentido de maquinar o mal, de guardar a maldade, mas é no sentido de antecipar-se às situações e às dificuldades, aos perigos, aos problemas, mas ao mesmo tempo sermos simples como as pombas. Agora, irmãos, observe, Jesus então segue com Jairo até sua casa. Nós não vamos tratar aqui da cura da mulher enferma, isso vai ser em outra ocasião, em outro momento. Então, pulando aqui para o verso 49, e aqui nós vamos fechar essa mensagem com essa segunda parte. O texto nos diz que Jairo ali estava desesperado, mas Jesus está com ele. E quando Jesus está conosco, meus irmãos, não precisamos temer as circunstâncias, não precisamos temer o mal, e eu lhes digo mais, não precisamos temer as más notícias. O que foi que aconteceu? Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Meus irmãos, que notícia terrível. Tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Que notícia terrível. E nós podemos receber notícias assim? Tua doença é incurável, a empresa faliu, você está despedido. Meu Deus, e como é que eu vou sustentar a minha família? Ou outras situações, a notícia da morte de um ente querido é algo terrível. Eles estão dizendo a Jairo: olha, agora é tarde, não adianta mais, não tem mais o que fazer. A causa parecia que estava perdida, a esperança foi embora, acabou, o mundo desabou sobre Jairo. Mas observe, irmãos, o verso 50, Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente, e ela será salva. Irmãos, quando os nossos recursos acabam, eu evoco aqui as palavras do pastor Hernando Dias Lopes. Ele, falando sobre isso, ele diz: quando os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. Os recursos haviam acabado, a menina estava morta. Mas observe, irmãos, lembrando as palavras de Jesus, as irmãs de Marta, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, João 11, verso 40, Jesus diz a Marta: se creres, verás a glória de Deus. As nossas causas, muitas vezes, aparentemente perdidas, têm solução nas mãos de Deus. E a principal delas, a que eu quero que nós estejamos refletindo nessa noite, é naquilo que diz respeito à nossa causa espiritual. Porque, meus irmãos, o homem em seu estado natural, ele está numa condição espiritual irremediável, perdida. Ele está morto em seus delitos e pecados, e ele precisa de um milagre, ele precisa da ação de Deus na sua vida, para lhe ressuscitar, para lhe trazer novamente a vida. Lázaro podia sair sozinho? Não. Essa menina podia ressuscitar sozinha?
Não. Da mesma forma, meus amados irmãos, eu e você, a Bíblia nos diz que nós ressuscitamos com Cristo. Quando foi que nós ressuscitamos com Cristo? Foi quando Ele nos regenerou, quando Ele transformou a nossa vida, o nosso entendimento, a nossa alma foi transformada e nós recebemos uma vida nova, nós ressuscitamos com Cristo, mas nós não podemos fazer isso por nós mesmos, e a palavra nos diz, não é pela vontade da carne nem do sangue, não é pela vontade do homem, mas de Deus. Não vem de nós, não depende de nós. O apóstolo Paulo também diz, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E ai de nós, meus amados, se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso é a graça. A graça é justamente entendermos que nós não temos como dar jeito à nossa situação. Nós somos maus, pecadores, somos terríveis, somos inimigos. Em nosso estado natural, nós somos inimigos de Deus. Nós éramos. Mas foi pela sua graça, pela sua misericórdia, que Ele nos salvou, Ele nos chamou com santa vocação, e Ele nos regenerou, nos dando nova vida, trazendo-nos a vida. A morte estava presente na casa de Jairo, mas Jesus foi aquele que trouxe a vida. E Ele diz, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, e os versos 17 e 18. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eu estou vivo. A morte não pôde contê-lo. A morte não pôde vencê-lo, Ele venceu a morte, e agora Ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno, estou vivo pelos séculos dos séculos, e a Escritura nos diz, que o último inimigo a ser vencido, é a morte, quando Ele definitivamente encerrará em prisão eterna, Satanás e todos os seus anjos, e com ele a morte, e a morte já não mais existirá. E nós viveremos para todo sempre com o Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Meus amados, nós enfrentamos nossas crises. E faz parte da vida. O pastor, e crente enfrenta crise, talvez enfrenta mais do que quem não é crente. Porque entende a tristeza, a situação espiritual dos humanos. Mais do que ninguém, o crente ele enfrenta crises. Mas Deus está ao nosso lado, meus amados irmãos. Não podemos em nenhum momento duvidar disso. No meio da crise, a fé ela deve prevalecer. A fé deve estar acima das nossas emoções. Um importante escritor do século passado, C.S. Lewis, diz que o grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas emoções, e as nossas emoções acabam se sobrepondo à nossa fé. E observe, irmãos, Jairo aqui ele estava numa situação muito difícil. Imagine a emoção que ele sentiu quando ouviu a notícia: tua filha está morta, deixa o mestre em paz. Mas a fé vence o mundo. João diz, né? Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Não somos nós, não é por mérito, não é porque somos melhores ou mais inteligentes do que ninguém, mas é pela fé. É pela fé, meus amados, que nós somos mais do que vencedores. Jesus diz lá em Lucas, mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 20, no verso 38,
Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Nós servimos ao Deus que é o autor da vida. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e dizemos: não tem jeito, não tem mais esperança. E Deus está dizendo: sim, tem jeito, tem esperança. Irmãos, quantas vezes nós olhamos para uma pessoa, eu já vi alguém dizer assim: olha, fulano não tem jeito não, já preguei tanto, já falei tanto, já evangelizei tanto, não tem mais jeito não. Aí a pessoa diz assim: agora é só restaurar por ele. E é isso mesmo. Por que é que a gente ora para Deus converter os pecadores? Ou nós não cremos que é Deus quem converte os pecadores? Se eu não creio que é Deus quem converte os pecadores, então não faz sentido orar para Deus converter os pecadores. Como é que eu oro para Deus converter os pecadores? Porque eu entendo que é Deus que faz isso. E enquanto a vida, eu gosto de lembrar sempre, né? Aquele hino tão bonito de Eusébio de Paulo: enquanto a vida, a esperança. Mas pastor, então por que Deus não salva fulano? Olha, fulano como é que vive? Por que Deus não salvou ele? Eu não sei. Mas ele não está vivo ainda? Tem esperança para ele. Deus é Deus de vivos, Ele não é Deus de mortos. Agora observe, irmãos, Jesus ele diz algo importante para aquele homem: não temas, crê somente. É uma palavra que faz toda a diferença. E são palavras importantes que Jesus aqui proferiu: não temas, crê somente. Observe, irmãos, era muito fácil para Jairo ir atrás de Jesus enquanto a filha estava viva, mas depois dela morta, o que é que ele podia fazer mais? Mas Jesus disse: não acabou ainda não, crê somente. Jesus diz outra palavra muito importante aqui, observe na sua Bíblia, no verso 52, ele diz: não chores, ela não está morta, ela dorme. O que foi que as pessoas fizeram? O verso 53 diz que as pessoas riram. Por quê? Porque sabiam que a criança estava morta. Mas o que era que Jesus estava dizendo? Não choreis, não temam, ela não está morta, ela apenas está dormindo. O que foi que Jesus disse a respeito de Lázaro? Lázaro dorme. Para o cristão, meus irmãos, a morte é um sono. Quando o corpo descansa e o espírito sai do corpo para habitar com o Senhor e estar com Cristo, observe, irmãos, não é a alma que dorme. Essa doutrina do sono da alma não tem amparo bíblico. Eu poderia citar muitas passagens aqui, muitos textos aqui, que nos mostram, nos ensinam que é o corpo que dorme. E é uma linguagem figurada. A doutrina do sono da alma já foi condenada pela igreja há muito tempo, pelo ensino da Escritura, e confirmado pela igreja há muito tempo. É o corpo que dorme, e ele permanecerá dormindo até aquele dia em que Cristo voltará e vai chamar a todos, e todos ressuscitarão. Mas a alma está com Cristo. Mas Jesus disse: ela dorme, o seu corpo dorme. Mas Jesus é aquele que tem o poder sobre as almas dos homens. Ezequiel, capítulo 18, Deus diz: toda alma é minha, tanto a alma do Pai, quanto a alma do Filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ele tem o poder sobre toda alma. É por isso que Ele tem o poder sobre a morte, e Ele é aquele que pode trazer de volta à vida aquele que já morreu.
Por isso ele pôde exclamar, observe aí no verso 54, ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Meus irmãos, só Jesus podia fazer isso, porque ele tem o poder sobre a morte. E observe o que é que nós encontramos nos versos seguintes. O verso 55 diz: voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. A morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Cristo. E Ele, meus amados, é aquele que vai dar a última palavra. Quando Ele vai colocar um ponto final na história desse mundo, Ele virá com poder e grande glória, com som de trombeta, como nos diz a Escritura, para trazer alívio aos seus, aqueles que o amam, e em chama de fogo tomando vingança contra todos os que não obedecem ao Evangelho. A Bíblia nos diz que o mar dará aos seus mortos, o abismo dará aos seus mortos, o além dará aos seus mortos, todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a morte e condenação eterna, mas todos ressuscitarão, porque Ele tem esse poder. A última palavra é a dele. Assim como Ele fez com aquela menina, Ele vai fazer com todos nós. A única diferença é que aquela menina morreu de novo, e ela vai ressuscitar de novo. Eu não sei se para a vida eterna, ou para a morte eterna, para a condenação eterna. Porém, todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, ainda que estejam mortos, como Ele disse às irmãs de Lázaro, viverão. E eu quero terminar aqui, meus amados irmãos, dizendo algo muito importante. Para Deus, não há causa perdida. Nós vimos o que Jesus fez aqui nesse capítulo 8. As curas, tudo o que Ele realizou. Para Deus não há causa perdida. Ele dá vista aos cegos, Ele levanta os paralíticos, Ele purifica os leprosos, Ele liberta os possessos, Ele cura os enfermos, Ele ressuscita os mortos. Mas eu preciso dizer algo a você nessa noite. Hoje, Ele dá vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados, assim como Ele já fez com muitos de nós que aqui estamos. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. Ele, o que foi que Ele fez? Vamos restar todo mundo junto? Todos vamos lá? Ele nos deu vida, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Louvado seja o seu santo nome. Ele ainda faz isso. Ele dá vida a todos aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, mas que respondem ao seu chamado. Ele nos arranca do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho. Ele arranca todos aqueles que estão na escravidão do diabo e faz deles embaixadores do seu reino eterno. Ele arranca aqueles que estão entregues e presos a uma vida de pecado, fazendo de cada um de nós arautos do céu, propagadores da justiça, da verdade e da vida. Ele pega aquele que está caído, perdido e morto, e transporta para o seu reino eterno. Meus amados, Ele é a única esperança. Assim como Jesus foi a única esperança para Jairo, assim como Ele foi o único que pôde dar jeito naquela situação, ainda hoje,
Ele é o único que pode dar jeito à sua situação, especialmente se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Saiba que Ele é o único que pode resolver o teu problema, não é você não. Agora você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa se lançar nos seus braços. Você só precisa disso. Você só precisa fazer isso. Senhor, estou aqui. Eu sou teu. Eu quero te pertencer. Toma-me. Salva-me. Lembra da palavra de Pedro? Quando Jesus estava caminhando sobre o mar, indo encontrar os discípulos no meio daquela tempestade. É um fantasma. Jesus disse: não, sou eu. Pedro disse: se és tu, Senhor, deixa eu ir te encontrar. Jesus disse: vem. Pedro então começa a caminhar sobre as águas. Mas o texto sagrado nos diz algo interessante. Ele diz que em um dado momento daquela caminhada sobre as águas, que coisa magnífica, né, irmãos? Imagine só, o mar, as ondas bravias, você andando nas águas, veja que coisa maravilhosa. Pedro estava olhando para Cristo, mas em um dado momento, o que é que o texto diz? Pedro desviou o olhar para onde? Para as ondas, para o vento, para o perigo. E o que foi que aconteceu? Afundou, e ele estendeu o braço e disse: Senhor, salva-me. Era a última esperança de Pedro. Senhor, salva-me. É a sua, é a minha, é a última esperança. Senhor, salva-me. E o texto nos diz que Jesus tomou Pedro pela mão e disse: por que tu duvidasse? Um homem de pequena fé. Meus amados, que Deus nos abençoe.